Olá, bem-vindo ao nosso estudo mensal da seleção de empresas. Estamos fazendo a segunda parte do nosso estudo mensal de novembro. Decidi dar um bônus para vocês e entregar um segundo estudo complementando o vídeo anterior. Mas eu quero aproveitar e já fazer um parênteses aqui. Você, assinante, está satisfeito com a seleção de empresas? Está satisfeito com os estudos que nós estamos fazendo aqui desde o início do ano? Porque é preciso assistir todos os estudos que a gente vem divulgando desde fevereiro, porque eles vão se complementando, né? Então, aqui é um racional que a gente desenvolve. Então, cada vídeo que este ano nós fizemos um relatório em PDF, escrito em fevereiro. De março para cá, fizemos estudos em vídeo. Tivemos alguns materiais escritos que a gente anexou, mas boa parte dos estudos em vídeo. Entendíamos que esse jeito novo de apresentar a seleção de empresas, o nosso estudo mensal, tinha mais didática para vocês. Então, me dê um feedback também de como você está vendo isso. Pois bem, se você já é assinante da seleção de empresas, esteja atento, porque agora, a partir deste momento que você recebeu a seleção de novembro, você tem uma janela para fazer a antecipação da sua seleção de empresas de 2024. Até o dia 30 de novembro, você pode pagar via Pix a assinatura da seleção de empresas 2024 numa única parcela de R$ 360. Você, então, vai fazer o Pix, o banco é o Santander, e a chave Pix é o meu e-mail, clovisfaleiro@uol.com.br, clovisfaleiro@uol.com.br, e é o Banco Santander. Então, você vai fazer o seu depósito, o seu Pix de R$ 360, vai me enviar o comprovante de que fez a sua antecipação 2024. Muito bem. O preço para quem vai ingressar agora, né, é R$ 960. R$ 960 à vista. Então, você, assinante, está tendo um super bônus. A renovação para você está saindo por R$ 360, de 960 por R$ 360. Não perca, aproveite, faça agora, aproveite, porque é só até o dia 30 de novembro, ok? Uma única parcela de R$ 360. Muito bom. Olha, eu quero complementar o nosso estudo aqui com mais algumas notícias antes de nós falarmos de alguns estudos que eu tenho feito, que têm chamado minha atenção, e falar um pouco mais sobre os Estados Unidos, sobre a China, falar um pouco mais sobre o momento da Bolsa Brasileira, dessa consolidação, né? Essa consolidação. Gravei um vídeo na quinta e estou gravando esse agora na sexta-feira, e vamos falar. Ontem eu comentei como estávamos na quinta-feira, e hoje eu vou dar um feedback do nosso momento nessa sexta-feira e comentar o resultado da Vale que saiu na quinta-noite, né? Já vou comentar aqui também para vocês. Olha, eu queria dizer a vocês o seguinte, que desde o início do ano, a turma da bolha, eu digo que tem uma bolha na Faria Lima, é o centro financeiro nervoso de São Paulo e do Brasil. Na verdade, essa expressão da bolha da Faria Lima não é minha, eu apenas adotei, mas ela é do Henrique Breda, um grande investidor que eu acompanho. E o Breda disse, olha, existe uma bolha na Faria Lima, e realmente eu concordo, eles ficam presos dentro de suas salas, com ar-condicionado, maquininha para tomar o seu cafezinho Nespresso, e conversam com seus pares, pessoas que raciocinam igualmente a eles. E aí, o que poderíamos esperar dessa turma, né? Eles estão errando desde 2020. Desde 2020, que todas as previsões
com relação à economia brasileira deram errado. Deram errado. Você acompanha, tem visto isso. Em 2020 eles erraram, 2021 eles erraram, 2022 eles erraram, em 2023 está errando. No início do ano eles disseram teimosamente que o PIB brasileiro não passaria de 0,9% em 2023. Eu não sei qual é o processo que eles adotam, não sei se eles apuram a direção do vento, não sei se eles olham os formatos das nuvens, não sei se jogam búzios, se abrem o tarô. Desconheço a metodologia deles. Dizem eles que são modelos matemáticos assim, desenvolvidos talvez pela NASA, que é de modelos de alta complexidade. Não adianta tentar nos explicar, porque nós, réis mortais, não vamos conseguir entender a sofisticação intelectual por trás dos modelos matemáticos que eles utilizam para calcular e estimar o crescimento do PIB de um país. É impossível acompanhar o raciocínio, tal grau de sofisticação. Pois bem, eles diziam que o PIB brasileiro cresceria 0,9% esse ano. Se você for olhar os nossos estudos de fevereiro, março, abril, maio, nós dizíamos que o PIB cresceria muito mais, sem usar os modelos deles. E os meus argumentos eram diferentes. Eu não tinha modelos matemáticos, mas eu tenho o olho, a escuta, a capacidade de raciocínio, né? E as pernas para sair andando, observando o que está acontecendo à minha volta, coisas que eles não fazem. Comentei, por exemplo, que a temporada de cruzeiros está um sucesso aqui em Salvador. Eu moro em frente ao mar, a entrada dos navios passa por aqui, e eu via cruzeiros e mais cruzeiros, 2, 3, 4 cruzeiros por dia entrando. Comentei com vocês que as festas de fim de ano tinham bombado em Salvador. Rede hoteleira, 100% de ocupação. Aí veio o carnaval, eu disse, olha, primeiro ano carnaval pós-pandemia. São bilhões que essa indústria movimenta, não só aqui na Bahia, que é a terra do carnaval, mas no Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais. Opa, será que a turma da bolha não enxerga isso? Aí tivemos o São João, de volta ao Nordeste com força. Quem conhece o Nordeste sabe que é uma festa que é até mais rentável do que o próprio Carnaval. Ela é mais longa. São João na Paraíba, Pernambuco, são 30 dias de São João. Então, a turma não estava vendo nada disso. E eu falei também sobre a indústria do entretenimento. Quem faz mentoria comigo também acompanhou essas conversas. Ele disse, olha, você já viu o fenômeno da Taylor Swift nos Estados Unidos? Bilhões de dólares. O próprio Federal Reserve está chamando a atenção do efeito Swift na economia americana. Mas eu disse, olha, não é só a Taylor Swift. O Elton John está bombando os shows dele. A Beyoncé também. Na verdade, é a indústria de entretenimento que voltou com força. Tivemos The Town aqui pela primeira vez. Os criadores do Rock in Rio em São Paulo criaram The Town. Ano que vem tem Rock in Rio. Né? Então, estádios de futebol lotados. A temporada de verão da Europa foi um absurdo de gente. Então eu disse, olha, o mundo não está em depressão, o mundo não está em recessão, o mundo não vai entrar em recessão, esqueçam isso. Economia para o alto e avante, como diz o Superman. Pois bem, mas a bolha não se convenceu disso. O fato é que as estimativas atuais já sinalizam que o Brasil vai crescer em torno de 3% este ano.
E no ano passado crescemos 3%. Para o ano que vem, eles estão projetando 1,5%, a turma da bolha. Mas o Bank of America, dos Estados Unidos, está cravando 2,2%. Eu vou para 3% de novo. É a minha estimativa. 3% de novo, o crescimento do PIB. Muito bom. A estimativa mais recente que a gente teve do PIB foi dada pelo FMI agora e cravou 3% em 2023. Vamos lembrar que ano passado, a gente falou 3%, foi 3,5% no ano passado, 3,5%. Então, assim, olha, a economia está bem, a nossa pauta das exportações está boa, nossa agenda de exportações, nossa balança comercial. Estamos agora, né, se pegarmos o primeiro semestre, superávit aí já de 74,8 bilhões do ano passado, já ficou para trás. Já ficou para trás. A previsão é que a gente feche esse ano com 90 bilhões de saldo da balança comercial. Né? Saldo da balança comercial, 90 bilhões, está sendo esperado para este ano. E aí eu estou dizendo tudo isso para dizer a vocês de que eu sigo otimista. Sigo otimista. A Federal Reserve, lá nos Estados Unidos, criou volatilidade em setembro. Essa volatilidade deu uma travada na Bolsa por conta dos estrangeiros que tinham saído em agosto, saíram um pouco em setembro, e agora eu vou passar dados atuais para vocês. Eles estão saindo em outubro. Eles não estavam saindo até a semana, deixe-me ver aqui os dados para passar para vocês assim de forma super atual. Os dados dos estrangeiros. Vejam vocês. Os estrangeiros até 24 de outubro, o último dado que eu tenho aqui consolidado, até 24 de outubro, eles tinham retirado 2,7 bi da Bolsa, 2,7 bi. Mas até o dia 19, eles estavam positivos. Até o dia 19, eles estavam positivos. Estavam com um saldo positivo até o dia 19 deste mês de outubro, de 142,6 milhões. Aí no dia 20, eles retiraram forte, tiraram 1,9 bi. Aí o acumulado do ano, que estava em 9,37 bi, caiu para 7,4 bi no dia 20. E aí chegou agora, no dia 24, eles retiraram mais outra pegada forte, 2,7 bi. Então veja que eles tiraram aí quase 4,7 bi, né? Quase 4,7 bi em 2 dias, dia sexta-feira 20 e o dia 23 e 24. Em 3 dias, eles tiraram quase 4,7 bi, em 3 dias. Tiraram forte. Né? No ano, o saldo acumulado está em 6,5 bi, saldo positivo ainda. Mas esse número já chegou a 24 bilhões. Já chegou a 24 bilhões. Então, eles estão com 6,5 bi, ou seja, uma retirada do início do ano para cá de 17 bilhões, mais ou menos, né? 17 bilhões. Mas você olha muito os estrangeiros? Olho. Por que eu olho? Porque de 54% a 58% do dinheiro que circula na Bolsa brasileira vem de fora. São os estrangeiros investindo no Brasil. Entre 25% e 28% são os institucionais, ou seja, são os fundos de investimentos, os fundos de pensão, né, bancos, corretoras que estão operando com o Brasil.
digo aqui, desde o início do ano, de que quem está conduzindo a Bolsa, na verdade, desde 2020, esse fenômeno vem se manifestando de forma muito forte, quem comanda a Bolsa são os estrangeiros. Com a alta da Selic, o que foi que aconteceu? O institucional brasileiro pulou para a renda fixa e não está voltando. Não está voltando. Está lá na renda fixa, que ainda está atrativa para esses fundos de investimentos, fundos de pensão. Ainda é atrativa. Com segurança, né? Com segurança, você não tem volatilidade. Então, tá bom para eles lá. Então, a Bolsa está na mão de quem? Dos estrangeiros. Os estrangeiros sacaram bastante dinheiro, né? Sacaram bastante dinheiro, fizeram a Bolsa cair e estão, ao meu ver, aguardando pontos de entrada. É possível que eles já estejam fazendo aquisições sem chamar atenção. São aquelas aquisições dia após dia, dia após dia. É possível que eles já estejam se posicionando, só que a gente ainda não percebe, né? Mas o estrangeiro, para entrar no Brasil, falta o quê? Né? Acho que a temporada de balanços, que está começando agora, é um bom drive. Outro bom drive é a reforma tributária, se for aprovada. Né? São 2 bons drives aí para esse fim de ano. Ainda tem mais 1% de queda de Selic nas 2 próximas reuniões, 0,5 em cada, dá 1% de queda de Selic. Tudo isso junto e misturado me faz acreditar que são boas razões para eles entrarem. Mas eles estão aguardando lá fora o quê? Basicamente, sinais de paz do Federal Reserve, que em setembro criou muita volatilidade por lá e por cá, por lá e por cá e por todo canto do mundo. O Federal Reserve criou volatilidade. Por quê? Porque na última reunião do Federal Reserve, ele manteve a taxa de Selic lá deles, a taxa de juros, entre 5,25 e 5,50, o que era esperado. A próxima reunião agora do Federal Reserve é esperado a manutenção da taxa de juros no mesmo patamar, é isso que se espera. Mas o que o pessoal quer saber é o seguinte, para a última reunião do ano, vai manter também nessa região de 5,25, 5,50 ou há uma possibilidade de subir mais 0,25 e então para a faixa entre 5,50 e 5,75? E isso acontecendo, o Federal Reserve dirá que é a última alta? Essa é a pergunta que está na mesa, né? Os juros de 10 anos dos Estados Unidos tiveram aí forte movimento especulativo, juros de 10 anos. E o Jerome Powell, que é o presidente do Federal Reserve, disse que o ciclo de aumento de taxas está próximo, o fim do ciclo do aumento de taxas está próximo, foi isso que ele disse. A economia americana tem dado sinais de quê? Sinais de força. A economia americana tem dado sinais de força, não fraquejou. Lá também tem os hards. Você assistia aquele desenho de Hanna-Barbera, Lip e Hard? Lip era o leão, sempre otimista, bem-humorado. O Hard é a hiena. Ó céus, ó dia, ó vida, ó azar. Então tem os hards. No caso no caso lá dos Estados Unidos, tem os hards também, que diziam que a economia americana seria um desastre. Não foi. Né? Não foi. Quer ver alguns exemplos? Deixa eu compartilhar com vocês alguns exemplos de que a economia lá está bem. Né? Olha só. Vejam vocês. Preste atenção aqui nisso. Né? Dados do PIB no terceiro TRI. Dados do PIB no terceiro TRI. Então, vejam vocês. Mostra a economia ainda aquecida, mas sem pressão inflacionária. Sem pressão inflacionária. Para especialistas, a prévia divulgada deve reforçar a disposição do Federal Reserve de optar pela manutenção da taxa de juros na semana que vem.
atividade econômica dos Estados Unidos continuou fortemente aquecida no terceiro tri, especialmente o consumo interno. Sinais são de que uma possível recessão no país continua distante. Na opinião dos analistas, a resiliência só deve reforçar a disposição dos diretores do Federal Reserve na semana que vem de novamente manter as taxas de juros inalteradas, até porque não houve pressão inflacionária no período. Então, isso é uma boa notícia, não é verdade? Isso é uma boa notícia. Não estamos vendo pressão inflacionária por lá, não estamos vendo. Né? A inflação ainda está alta nos Estados Unidos? Está. Mas vamos lembrar que lá no pico, no ano passado, estava em 9. Agora já está na região aí dos 4 e pouco. Ainda longe da meta de 2, mas há de se dar tempo ao tempo para que as coisas se ajustem. Né? Há de se dar tempo ao tempo para que as coisas se ajustem. Olha aqui a temporada de balanços. Vamos falar um pouquinho da temporada de balanços nos Estados Unidos de forma bem breve para vocês. A temporada de balanços lá foi fluida, de bons resultados até aqui. Fluida de bons resultados até aqui. Não tivemos nada assim para tirar o sono. Começa sempre pelos bancos. Os bancos apresentaram resultados muito bons, JP Morgan, Morgan Stanley, né, o Citigroup, Bank of America, todo mundo trazendo bons resultados. Nas prévias, nos balanços, trazendo bons resultados. Empresas de consumo e tecnologia, idem, está aqui, ó, Microsoft, lucro subiu 27%, atingiu 22 bilhões no primeiro trimestre fiscal de 2024. Receita subiu a 56 bilhões e meio de dólares, 13% a mais no confronto anual. Lucro e receita vieram acima do esperado. Está vendo vocês? Então, a temporada de balanços veio muito boa. Quer ver uma outra empresa que apresentou também um balanço positivo? Vou mostrar aqui para vocês. Eu falei de Microsoft, que é tecnologia, mas essa aqui é tecnologia, mas também é consumo. Então, vejam vocês. A Amazon, lucro mais do que triplica, vai a quase 10 bilhões de dólares no terceiro trimestre, bem acima do esperado. A companhia registrou 143 bilhões de dólares em vendas. São números estratosféricos, né, gente? Isso num trimestre. Olha que coisa absurda. E você não fica com raiva da Amazon. Um crescimento de 13% na comparação anual, acima da projeção, né? Acima da projeção. Então, está aí. Depois eu vou falar da Marisa também. Eu vi uma notícia aqui de Marisa comentar com vocês. Então, está aí. A Amazon também apresentando resultados positivos, né? Resultados positivos. Se você pegar outras empresas, deixa eu dar uma geral aqui com vocês em algumas outras empresas, só para vocês verem. Olha só. Só um instante. Deixa eu puxar aqui algumas que me chamaram a atenção, que eu guardei aqui como consulta, né? Olha só, Coca-Cola superou previsões no lucro do terceiro tri. 3,09 bilhões de dólares, resultado da Coca-Cola. Google, resultado líquido, lucro líquido subiu 41,5%, chegando a 19,7 bilhões de dólares. Né? 19,7 bilhões de dólares. Falei, né, das aquisições lá da indústria petroleira, né? 2 indústrias petroleiras lá fazendo pesados investimentos. Citei isso no vídeo anterior, no nosso estudo anterior, né? Então, ao meu ver, diante desses dados, né, a gente vai ter aí um fim de primeiro trimestre, um fim de um ciclo de balanços lá nos Estados Unidos muito bom, muito positivo, né? Muito positivo. A economia dos Estados Unidos teve o maior crescimento desde 2021. Desde 2021. A economia cresce no ritmo mais rápido em quase 2 anos, no último trimestre.
impulsionada por um aumento nos gastos dos consumidores. O PIB acelerou para uma taxa anualizada de 4,9%, mais do que o dobro do ritmo do segundo trimestre, de acordo com a estimativa preliminar do governo americano. O que podemos concluir, portanto? Recessão nos Estados Unidos, que os hards diziam teimosamente que os Estados Unidos teriam uma recessão, não existirá. Não existirá. Temporada de balanço fluindo bem. Os títulos de 10 anos, que especulativamente estavam pressionando, subindo, né? Ao meu ver, parece que já estão chegando, vamos dizer assim, no topo. É o meu sentimento. Estão chegando no topo. E aqueles que estavam apostando na alta dos juros resolveram dar uma pisada de freio. O Bill Ackman, ele faturou agora, não sei se vocês já ouviram falar do Bill Ackman, ele faturou agora nada mais, nada menos com essa questão dos juros de 10 anos. Ele apostou contra a manutenção dessa tendência de alta dos juros. Ele botou uma bolada no bolso, ele fez uma operação e ele ganhou $200 milhões, porque ele resolveu desmontar a posição que ele estava, apostando na alta dos juros de 10 anos, e ao fazer isso, ele simplesmente teve um ganho nessa operação de $200 milhões. $200 milhões. Ele surfou aí a alta dos títulos e depois pulou fora, caiu fora, não está mais posicionado desta forma, né? Então, ele encerrou as posições vendidas em títulos de longo prazo do Tesouro norte-americano, mas essa pressão de volatilidade que estava acontecendo lá acabou até beneficiando também o Federal Reserve. O próprio o Jerome Walker, disse que essa pressão dos títulos de 10 anos, de longo prazo, também ajudava a dar uma segurada na economia, e que isso também seria uma forma de contribuição para não precisar o Federal Reserve seguir aumentando os juros, né? Por exemplo, por conta dessa alta dos juros longos, como eles falam lá nos Estados Unidos, o mercado imobiliário já deu uma segurada lá nos Estados Unidos. E isso ajuda. O que é que a gente, então, pode ter certeza? É que é provável que na próxima reunião não tenha a alta de juros, haja uma preservação. Esse é um cenário que a grande maioria está acreditando. A dúvida é se dezembro sobe ou não sobe. A priori, eu penso que talvez não suba e que fique nesse patamar. E aí o Banco Central americano deve segurar essas taxas até meados do ano que vem. Eu trabalho com um cenário de início de queda dos juros nos Estados Unidos a partir de julho do ano que vem, em 0,25. Se acontecer antes, me surpreenderá positivamente. Na Europa, como é que está a coisa? Vamos falar um pouquinho de como é que está a situação da Europa? Vamos lá. Importante a gente entender essas questões, porque tudo isso influencia na volatilidade da Bolsa, viu, gente? Tudo isso influencia. Então, lá na Europa, o BCE, que é o Banco Central Europeu, veja, manteve a taxa de juros em 4% ao ano. O Banco Central manteve a taxa de juros de referência em 4% ao ano, nível de máxima histórica, em meio a indicadores econômicos fracos, que acabam aumentando preocupações com a possibilidade da economia entrar em recessão lá na Europa. A taxa de empréstimos continua a 4,75%, a de refinanciamento em 4,5% ao ano. Apesar da decisão de não subir mais os juros, o BCE entende que a inflação irá seguir elevada bastante tempo, o que deverá também fazer com que os juros sigam nos atuais patamares. Ainda se espera que a inflação permaneça demasiado elevada durante um bom tempo, as pressões internas sobre os preços permanecerem fortes,
Ao mesmo tempo, a inflação desceu consideravelmente em setembro, incluindo devido a fortes efeitos de base, e a maioria das medidas de inflação subjacente continuaram a abrandar. A autoridade também destacou que está comprometida a fazer com que a inflação chegue à meta de 2%. Então, pensamos nós aqui que fim de linha da alta dos juros na Europa. Fim de linha, né? A taxa de juros lá está em 4% ao ano. Não deve subir mais na Europa, é o nosso entendimento. Não deve subir mais, certo? Não deve subir mais. Fim de alta na Europa. Acreditamos que também nos Estados Unidos, talvez tenhamos tido já o fim do ciclo de alta. Vamos conferir. Tem mais 2 reuniões, mas o cenário que eu estou trabalhando é não termos mais alta nos Estados Unidos. Né? Se tiver, vai ser mais uma de 0,25 e pronto. Mas talvez nem essa de 0,25 a gente tenha, certo? Aqui no Brasil, os últimos dados que foram divulgados da economia foram do IPCA, né? Índice de preços ao consumidor amplo, né? O IPCA 15. Ele trouxe uma leitura positiva. Teve aí uma alta, sobretudo na parte de transporte com passagens aéreas, mas se você nos acompanha aqui, não está surpreso, porque eu já disse que as companhias estão repassando todos os custos para o consumidor final, e mesmo assim, ninguém está parando de viajar, viu? A taxa de ocupação cada vez maior. Então, elas já chegaram ao patamar pré-pandemia, né? Já estão com indicadores de ocupação de 2019. Não estão ainda com rentabilidade, estão 40% menos rentabilidade do que 2019, certo? Ainda tem chão para eles se ajustarem, as companhias aéreas. Mas é isso. Então, os nossos dados aqui econômicos bons, né? Falei da importância de nós termos um congresso de centro-direita. Isso é uma bênção, viu? Se você duvidava, isso é uma bênção. É muito bom o Arthur Lira, presidente da Câmara de Deputados. Ele tem uma dinâmica mais pró-trabalho. Eu gosto da dinâmica do Arthur Lira. E estou satisfeito com a conduta do Haddad de diálogo. E o Congresso aprova o que julga que é importante. Pronto. O Congresso aprova o que julga que é importante. O governo tem que ceder, ótimo, porque se fosse aprovar tudo que o governo de esquerda quer, seria uma lástima, né? Mas aí a gente tem um Congresso de centro-direita que freia, que funciona como contrapeso deste governo, e, para o bem do Brasil, as coisas estão avançando. Poderíamos estar paralisados, né? Nada andando, não está andando muito, muita coisa foi aprovada, e isso tem muito a ver com o tal do PIB potencial, né? Que de vez em quando eu falo na minha mentoria. Se você não faz nossa mentoria, deveria fazer. Mas o PIB potencial é o que explica, né, essa força da economia brasileira, que a turma lá da bolha não para raciocinar, entendeu? O que então está nos segurando? Há uma expectativa, eu acho que do estrangeiro, com relação aos novos indicativos que o Federal Reserve vai apresentar já na semana que vem, e a questão do conflito de Israel. Vamos fazer um parêntese rápido. Hoje, vejam vocês, o Bank of America fez um levantamento, uma pesquisa. Eu procuro sempre ter acesso a relatórios do JP Morgan, do Bank of America, do Goldman Sachs. 3 bancos americanos. E eu sempre me interesso muito pelos estudos que eles fazem. Eles nos dão algumas informações importantes. Aí o Bank of America apresentou uma pesquisa feita com gestores mundiais, mas boa parte deles baseados nos Estados Unidos,
que cuidam de mais de 700 bilhões de dólares. Cuidam de mais de 700 bilhões de dólares. E aí questionaram quais são os temores, os desafios para a economia mundial. Em primeiro lugar, com 31%, inflação. 31%, inflação. Em segundo lugar, a geopolítica. Em segundo lugar, a geopolítica. Em terceiro lugar, uma recessão. Em quarto, um problema sistêmico de crédito. Em quinto, com 4%, uma bolha de inteligência artificial na área de tecnologia. E, em último lugar, problema imobiliário na China com 3% só de preocupação. 3%. Falaremos sobre China, né? Então, os gestores que cuidam de mais de 700 bilhões de dólares em investimentos, apenas 3% estão levando a sério a preocupação com as questões imobiliárias na China. Aqui já é uma resposta para quem está preocupado com este assunto, né? Ele não é um problema para boa parte dos investidores, dos gestores de investimentos que cuidam de mais de 700 bilhões de dólares. Então, em primeiro lugar, 31% a inflação, que ainda continua preocupando. Em segundo lugar, com 23%, as questões geopolíticas. E aí estão as questões envolvendo Israel. Israel nos parece, nesse momento, um conflito regional. Nos parece, nesse momento, um conflito regional, envolvendo ali a região da faixa de Gaza, com os terroristas do Hamas, Israel, um pouco do outro lado, problemas ali com o Hezbollah, mas que não representam o Líbano propriamente, né? Eles são um enclave ali no finalzinho do Líbano, mantido pelo Irã. E a grande questão é se haveria uma participação na guerra do Irã. Os Estados Unidos estariam, assim, desejosos de mandar seus aviões contra o Irã, que estão engasgados já faz tempo. Então, ao meu ver, os ayatolás podem ser loucos, mas não são burros, né? Então, ao meu ver, eles não vão entrar nessa furada de participar de uma guerra contra Israel. Eles vão usar os terroristas como sempre fizeram. Essa é a lógica do Irã, né? Em sendo assim, se o conflito é regionalizado e continuará regionalizado, tal qual a Rússia, quando invadiu a Ucrânia, não me despertou temor de uma guerra mundial, da mesma forma, eu não estou preocupado com a escala de um conflito com o Irã, envolvendo Israel, Estados Unidos. Porque isso é tudo que o mundo não precisa. Porque se os Estados Unidos atacarem o Irã, eles destroem o Irã como destruíram o Iraque, né? O Iraque era mais forte, mais potente do que o Irã. Destruído, terra arrasada. Então, o que seria ruim nisso aí? Porque o Irã é um importante produtor de petróleo ali no Oriente Médio. Então, o preço do petróleo, o barril de petróleo, rapidamente chegaria aí a $150 o barril, rapidamente. Isso seria uma pressão violentíssima na inflação do mundo. Tudo que o mundo não precisa neste momento, já com elevadas taxas de juros. O que os governos fariam com o petróleo explodindo? Aumentariam ainda mais os juros? Aí sim, uma recessão profunda em todo o planeta Terra. Não acredito neste cenário apocalíptico. Eu não gosto de filmes de apocalipse. Então, não compro este filme, não compro o bilhete deste filme. Vamos falar de China. Olha, China, temos um problema imobiliário na China? Temos. O governo estimulou uma compra e uma
construção desenfreada. O mercado imobiliário representou 30% da economia chinesa. Só que aí o próprio governo deu um cavalo de pau e parou de estimular esse mercado quando percebeu que as pessoas não estavam comprando apenas o imóvel para morar, mas estavam comprando um imóvel extra, um ou mais extras, para fazer dinheiro, para especular. Aí o governo disse, opa, aqui não. Aqui o capitalismo tem limites, porque é um capitalismo de Estado. O capitalismo tem limites. Nós não vamos ficar estimulando a ganância das pessoas, os vícios do capitalismo ocidental. Nós não vamos fazer isso. Então, eles pisaram no freio. Nessa pisada de freio, algumas empresas de grande porte, como a Evergrande, estão balançando das pernas. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque isso é importante. Mas também eu não vejo o apocalipse lá. Não está no meu rol de preocupação, questão chinesa. Então, quando o boom imobiliário da China parecia ser uma aposta de mão única, né, essa matéria foi do New York Times, né, os pais de Gary Meng compraram um apartamento da Evergrande, a maior incorporadora do país. Logo, a empresa ligou com outra proposta, que era administrar o patrimônio deles. Acharam fantástico, um bom negócio com pouco risco, disse a família. A Evergrande tinha reconhecimento global, era uma potência, uma empresa politicamente importante no centro da crescente economia da China. Eles investiram todas as suas economias. Então, o impensável aconteceu. Em 2021, a Evergrande ficou inadimplente, representando o início do colapso de um segmento importante da economia chinesa, que é o mercado imobiliário, que abalou e vem abalando a economia. Derrubou algumas de suas maiores empresas, deixou compradores de casas esperando por mais de 1 milhão de apartamentos não entregues, mais de 1 milhão de apartamentos não entregues. No início agora de outubro, outra empresa imobiliária deu sinal de dificuldades, que foi a Country Garden. Ela disse que estava sem dinheiro, sinalizando que o pior ainda está por vir. Empresas têm um total de 500 bilhões de dólares em dívidas, enfrentando obstáculos críticos. Hoje, a capacidade do governo chinês de desacelerar o colapso está sendo posta em dúvida pelos especuladores de plantão. Vamos falar mais sobre isso, pelos especuladores de plantão. Mesmo durante agora o último feriado, o Golden Week, geralmente um período onde acontece aumento de vendas, inclusive de imóveis, economistas, investidores e bancos centrais de todo o mundo estão alertando sobre o risco para a estabilidade financeira da China. Alguns especuladores dizem que vai aparecer aí um Lehman Brothers, um grande banco chinês vai ruir, como aconteceu nos Estados Unidos. Não vai, cara pálida, não vai. Por que não vai, Clóvis? Porque lá é um capitalismo de Estado. Não queira raciocinar sobre China com a cabeça de quem pensa nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, no Japão, na Suécia, no Brasil. Não dá para raciocinar sobre China dessa mesma maneira. Aqui o capitalismo é a livre iniciativa. Lá, o capitalismo é o que o governo permite fazer. O governo tomar as empresas e controlar é um estalar de dedos. O governo prender os donos da empresa, estalar de dedos. O governo sumir com os donos da empresa, estalar de dedos. Então, o governo pode tudo, controla tudo, controla a internet, controla os meios de comunicação, controla as empresas. Essa crise começou a dar sinais em 2021. Você acha que o governo central chinês está comendo bola, está comendo mosca e não já fez um escrutínio de todas as atores-chave, de todas essas peças centrais desse tabuleiro de xadrez? Não olhou para os seus bancos,
Sim, não acredito que eles sejam estúpidos a este ponto. Então, eles estão ali medindo temperatura e pressão de tudo, né? Agora, o que deixa claro é que eles realmente resolveram pôr um pé no freio nessa área imobiliária, que vai ter vítimas, pessoas que não vão receber seus imóveis, construtoras que vão quebrar. E aí eles vão confiscar o patrimônio e vão fazer a entrega dos imóveis, talvez, com o sequestro dos bens dos proprietários dessas empresas. Então, o que nós estamos vendo na China é uma recalibragem desse segmento da economia, que é o segmento imobiliário. O desafio ainda é grande, ainda há um estresse grande no setor imobiliário e que acreditamos que ainda vai demorar um pouco para que ele se estabilize. Já tem 2 anos. O fato de já ter 2 anos nos mostra que o governo não está disposto a fazer grandes malabarismos, vai atuar de forma mais cirúrgica quando julgar necessário, né? Em doses homeopáticas, não vai jogar um antibiótico para dentro. A Country Garden não conseguiu fazer o pagamento de quase 200 bilhões em dívida. Parece muito, né? Se você for olhar o que é a China, é muito, mas não é tanto. Então, a Country Garden não conseguiu fazer o pagamento de quase 200 bilhões em dívidas e ainda tem mais de 400 mil apartamentos que vendeu, mas não terminou de construir. Lembram da Encol? Procura aí no Google, Encol. É algo parecido que está acontecendo, né? A empresa tende a quebrar e vai ter um monte de gente sem os imóveis serem concluídos. Mas o governo, na hora, vai entrar e vai resolver. Mas provavelmente vai fechar as portas da empresa e confiscar tudo que a empresa tem. Entendeu? Para usar esse dinheiro para fazer essa reparação para os clientes. Então, muitas empresas do setor de construção estão com dívidas e as atenções todas estão voltadas para o governo chinês. O que já se sabe é que o governo não voltará à política anterior, não voltará aos dias de excessos, e que a solução não é rápida, a solução é gradual e leva tempo. A solução é gradual e leva tempo. Gomes, você está preocupado com o mercado imobiliário chinês? Não, não estou. Estou acompanhando, mas não estou. Em dezembro, a gente vai fazer um vídeo bastante falando sobre China. Eu vou trazer vários inputs de informações que eu tenho coletado para compartilhar com vocês em dezembro. Mas antecipo aqui uma não preocupação nesse momento, uma não preocupação. Bom, falar rápido sobre algumas empresas. Ontem eu mostrei, por exemplo, a questão gráfica, né? Mostramos a questão da Porto Belo, né? Que está no momento gráfico interessante. Se você olhar também para MRV, você vai ver graficamente, né, uma situação interessante, que vale a pena estar acompanhando. Nós falamos de MRV, cá atrás, ó, deixa eu compartilhar aqui com vocês um estudo que a gente fez, né? Olha aqui, que a gente compartilhou com vocês há um tempo atrás, ó. A gente falou de MRV cá atrás, ó. Essa região aqui de 6 e pouco, tá vendo? Ó, 6 e pouquinho, não foi? Dê uma olhada no estudo que a gente compartilhou aqui entre março, nessa região aqui, ó, de final de 5,70, por aqui, a gente falou de nosso estudo de MRV. Olha o que ela fez, ó. Ela saiu de 5,70, foi cá em cima, ó, em 14, né? Mas o que depois de uma alta dessa vende, realiza,
realiza, põe o dinheiro no bolso. O estrangeiro fez isso, e aí ela só fez despencar a tendência de baixa. Ó. Pá, 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 pá. Na gestão de risco, ela está num ponto interessante? Tá. A gestão de risco, ela está num ponto interessante. Pode cair mais? Pode. Qual a estratégia que você usa, Clóvis? 3/3, né? 1/3, 2/3, 3/3, tanto na compra como na venda. Começo a vender na alta, começo a comprar na baixa, né? Então, essa é a dinâmica. Então, veja que a gente vê um estudo interessante aqui na MRV. Quer ver uma outra? Quer ver uma outra? Vou botar aqui para você, ó. Arezo. Vamos repartir aqui a tela. Aí, Arezo. 59. Olha o gráfico de Arezo, que coisa bonita. Que a gente falou um tempo atrás. Um tempo atrás a gente falou de Arezo, não foi? Ó, a gente falou de Arezo aqui, ó. Olha que coisa interessante. Coisa bonita. A gente falou de Arezo por aqui. Ela, quando chegava nessa região de 62, dava ponto de entrada. Ó. Quando dava 62, dava ponto de entrada. Então, quem se posicionou em Arezo fazendo essa leitura, né? Ó, maravilha. Ela foi lá em 85, né? Tá vendo? Em 83, 85, que maravilha, né? De 60 para 85, muito bom, né? Mas o que depois disso começa a realizar, né, gente? 3/3, a operação estratégica. E aí você tem ela de novo visitando uma região importante de fundo, né? Ó, foi fundo aqui nessa região, foi fundo aqui nessa região. Ela está fazendo região de fundo de novo. Na gestão de risco para mim diz que nessa região é a região de entrada, né? Cada um entende de uma forma, né? Mas foi isso que eu aprendi fazendo leitura gráfica. Foi isso que eu aprendi fazendo leitura gráfica, certo? Então, os nossos estudos seguem válidos. Nossos estudos seguem válidos, né? Bom, a Vale divulgou resultados. O que é que saiu aí, Clóvis, da Vale? Olha só, a Vale divulgou resultados. Ela anunciou dividendos de R$ 2,33 por ação. Você já tem ela em sua carteira? Pois bem, dividendo que a Vale vai pagar por ação, R$ 2,33. Essa é uma notícia excepcional, R$ 2,33. Anunciou também um novo programa de recompra de ações. Essa é outra notícia maravilhosa, porque a sua ação vai valorizar mais, entendeu? Consequentemente, você vai receber mais dividendos. Então, são excelentes notícias sobre Vale que a gente tem, certo? Então, 2,33, o Conselho de Administração autorizou a ser pago por ação, certo? E ainda anunciou mais um novo programa de recompra. Mais um novo programa de recompra. Os dividendos serão pagos no dia 1º de dezembro, então vai ser o presente de Natal da Vale para os acionistas, né, 1º de dezembro, e nós temos aí a data de corte, ó, deixa eu dizer para vocês, é o dia 21 de novembro. 21 de novembro é a data de corte para você se posicionar para receber os dividendos de 2,33 por ação. Vale a pena? Poxa, o que você acha? Diga aí, me conta. O programa de recompra também é anunciado, prevê a aquisição de até 150 milhões de ações ordinárias, certo? O que equivale a 3,5% do número de ações em circulação, certo? E esse já é, se não me falha a memória, o 4º programa de recompra da Vale, viu? Se não me falha a memória, já é o 4º programa de recompra da Vale, de ações. Isso é ótimo. A sua ação valendo mais. Sua ação valendo mais. O lucro ficou em 2,83 bilhões de dólares no trimestre, 2,83 bilhões de dólares no terceiro TRI. Esse lucro,
comparado com o ano anterior, teve uma queda de 33%, porque no mesmo TRI do ano passado, o lucro tinha sido de 4,45 bi, mas, comparado com o segundo trimestre, a alta é de 218%. Comparado ao segundo trimestre, a alta de 218%. Então, uma alta excepcional, né, comparado com o segundo TRI. Né? A margem de EBITDA ajustada ficou em 39%, acima da registrada um ano antes, de 37%. Então, os resultados da Vale, a meu ver, vieram positivos. Com relação a custos e despesas operacionais, os custos e despesas foram da ordem de 6,9 bilhões de dólares. 6,9 bilhões de dólares. Também houve aí um lançamento de despesas com Brumadinho, a tragédia lá de Brumadinho, que somaram 305 milhões de dólares. O fluxo de caixa livre das operações foi de 1,12 bilhão de dólares no terceiro TRI. Caixa livre das operações foi de 1,12 bilhão de dólares no terceiro TRI. A dívida líquida da Vale encerrou o terceiro TRI em 10 bilhões de dólares. Dívida líquida, 10 bilhões de dólares. E vamos lembrar que nós temos ainda aí um outro drive importante, que é a questão da Vale Base Metals, a Vale Metais Básicos, né? Que nós já fizemos um estudo falando sobre isso, né? Você deve estar lembrado. O Bank of America, olha vocês, o Bank of America, o estrategista David Becker, disse que está otimista com o Brasil. Otimista com o Brasil. Eu adoro gente otimista, porque eu sou otimista também. Então, ele fez um relatório, agora no final de setembro, que dividiu lá com os clientes do Bank of America nos Estados Unidos. Ele disse, olha, a nossa visão para o PIB de 2024, enquanto que o consenso no Brasil é de alta de 1,5%, a nossa previsão é mais positiva, está em 2,2%. 2,2%. Alguns aspectos da economia podem estar melhores no Brasil do que boa parte das pessoas estão conseguindo enxergar. Disse ele o seguinte, olha, preste atenção, os erros de previsão sobre o crescimento econômico, principalmente na margem, não têm sido frequentes tão somente no Brasil. Temos sido surpreendidos pela resiliência do mercado de trabalho ao redor do mundo e pela performance da economia como um todo no mundo pós-pandemia. Então, isso tem se verificado em diversos lugares, não é uma exclusividade do Brasil. Quando a gente olha especificamente para o Brasil, nós temos alguns pontos que explicam, né, a força da economia brasileira. Temos, obviamente, o agronegócio, essa é uma explicação fácil de ser dada, né, por conta da capacidade de geração de resultados do agronegócio, mas existem outras coisas que estão auxiliando a economia e que os modelos de previsão utilizados não conseguem perceber. Alguns dos pontos que nós destacamos são associados ao que nós entendemos como o PIB potencial. Então, temos aí um conjunto de reformas que foram aprovadas nos últimos anos e elas têm um efeito relevante para fazer com que o PIB brasileiro esteja vindo muito acima do que os modelos matemáticos previam anteriormente. E aí, fazer um parêntese para vocês, que esse é um parêntese da mentoria, mas que eu vou dar aqui de bônus para vocês. Se você pegar e entender o PIB potencial, você vai juntar aí uma série de coisas que foram acontecendo de 2017 para cá. Elas não passam pelos estudos dos economistas de plantão, né?
mas elas têm um impacto muito grande no nosso PIB e explicam por que o Brasil está crescendo forte. Vamos lá. Tivemos a reforma trabalhista. Não foi a melhor, mas beleza, mas tivemos uma reforma trabalhista. Tivemos a reforma previdenciária. Não foi a melhor, beleza, mas tivemos uma reforma previdenciária. Tivemos o marco legal do saneamento básico. Tivemos o marco das ferrovias. Tivemos o marco regulatório das startups. Tivemos o teto dos gastos. Tivemos a substituição do teto dos gastos pelo arcabouço fiscal. Vamos ter a aprovação da reforma tributária. Então, existe aí um conjunto de fatores que, juntos e misturados, ainda que não sejam os melhores, mas apontam numa direção de um esforço. E este esforço já está gerando repercussão. Junta tudo isso com políticas micro, eu diria aí que são relevantes, como antecipação do FGTS, do 13º do aposentado, isso é 73 bilhões no primeiro semestre, na veia da economia, junho e julho foi liberado, né? Isso tem sido cíclico, né? Todo ano está acontecendo isso, desde o governo Temer. Isso é muito bom, porque antecipa uma injeção de dinheiro aí. Temos aí essa indústria do entretenimento que está bombando, né? Temos aí essa questão do turismo, que volta muito forte. E isso, eu quero também fazer um parêntese, né? Porque no mundo inteiro, quando você olha, poxa, não rolou aquele cenário depressivo de todo mundo ficou dizendo. Eu tenho uma tese, que não é minha só, eu já vi outras pessoas falando sobre isso. As pessoas tomaram um grande susto com a pandemia. Muita gente perdeu parentes, pessoas conhecidas, viram pessoas famosas morrendo. E aí eu acho que ficou no inconsciente das pessoas que elas precisam viver o hoje. Esse é o meu sentimento, elas precisam viver o hoje. Por isso que elas estão gastando, viajando, indo para shows, indo para os estádios, lotando os eventos, indo para os bares, restaurantes, porque elas pararam para pensar e disseram, poxa, eu podia ter morrido, eu conheço gente que morreu. Então, eu acho que essa resiliência, essa preocupação com o viver está movimentando as economias do mundo inteiro. Eu acredito que este também é um fenômeno que está acontecendo aqui no Brasil. E aí ele comenta, né, que para 2024 ele está esperando 2,2% de crescimento do PIB, eu estou colocando 3%, estou cravando 3% hoje, né, pela minha análise, 3%. E aí ele comenta, né, desses fatores, né, que ajudam, comentou do programa de renegociação de dívidas, esse é um outro detalhe importante, eu acho que traz muita gente que estava negativado para, de novo, ter acesso ao crédito, foi um sucesso, o Desenrola, ainda está sendo, né, porque está em outras etapas ainda, isso é muito positivo. Então é isso, tudo isso está ajudando. Ciclo de alta de commodities, o Brasil com uma pauta de commodities grande, isso também é positivo, isso também ajuda, né? E por fim, o que a gente falou, acho que no outro vídeo, né? Uma agenda verde, uma agenda que faz com que a gente enxergue aí um caminho interessante para o Brasil no centro de possibilidades de desenvolvimento, né? Para finalizar, que acabou sendo, olha, vocês estão de super brinde agora de novembro, 2 estudos de 1 hora é excepcional, né? Pois bem, por isso, renove já a seleção de preços, viu? Renove para aproveitar esse bônus aí e fazer a renovação no Pix, R$ 360. E ajude, divulgue para outras pessoas, para que a gente possa ter mais gente aderindo. Se vier alguém indicado para algum de vocês, essa pessoa também vai ter um desconto, não vai pagar os R$ 960 cheio. Mas eu queria falar sobre as americanas. As americanas estão próximas do acordo aí com os bancos. Eu queria fazer um desenho rápido aqui para vocês. Os acionistas controladores vão injetar 12 bilhões de reais. Desses 12 bilhões, o Carlos Sicupira vai botar 6, o Lehman 3, o Marcel Telles 3. Por que essa diferença? Porque cabia ao Sicupira acompanhar as americanas. Então, é ele que vai assinar o checão maior, 6 bi.
E aí, depois disso, vai haver uma série de engenharias financeiras. A dívida das Americanas hoje é de 43 bi, mas o que se diz é que, ao final da recuperação judicial, essa dívida vai estar em 1,8